Olá, me chamo Raimundo Nonato Nascimento, nome artístico Natinho da Ginga. E hoje eu vou falar um pouco da minha história, como foi que começou, como é que eu entrei na música, né? Eu nasci em Canaã, município de Trairi, filho de Francisco Emanuel do Nascimento e Maria Dalgisa Freire do Nascimento. Quando pequeno, aos 5 anos de idade, eu comecei a cantar em casa, participando daquelas festinhas de quermesse, né, no interior. Com 9 anos, eu vim para Fortaleza para estudar. Mas o engraçado é que eu vim fugido dos meus pais, porque eles não queriam que eu viesse, eles queriam que eu ficasse trabalhando com eles lá na roça. Mas eu nunca tive assim, o dom, eu sempre gostei da parte artística, né? Então eu queria ser artista. E aí vim para Fortaleza fugido, meu pai me pegou de volta, me levou de volta, e eu fugi de novo, né? E aí ele viu que eu queria realmente ingressar na carreira artística e me deixou à vontade. E fiquei morando com a minha irmã, né? Onde ela me colocou em aulas de cântico, violão, também na parte de esporte, capoeira, judô, karatê. E aí comecei a estudar todas essas etapas, né? E comecei a compor, fazer músicas. E fui fazendo, e fui mostrando para alguns amigos, né? E eles sempre me incentivando, que eu tinha jeito para a coisa. A minha alimentação musical realmente é a música alegre, a música dançante, né? Essa música, ela tá na veia, né? Esse nome Natinho da Ginga, inclusive, foi um nome que não foi iniciado com ele. Eu comecei compondo como Natinho Nascimento, né? Se meu nome é Raimundo Nonato Nascimento, então o Natinho vem de Nonato e eu acrescentei o sobrenome Nascimento. Só que era um nome muito romântico, parecia um cantor romântico. E as minhas composições muito alegres, muito cheias eu chamo de psicopado, né? As palavras, eu gosto muito de fazer junção de palavras. E aí, uma vez eu praticava capoeira, né? Fui instrutor de capoeira. E aí eu tirei o Nascimento e coloquei o da Ginga, por conta da Ginga da capoeira. Foi aí que começou o Natinho da Ginga. Mas se você pegar os primeiros discos, vai estar lá Natinho Nascimento. De um tempo para cá foi que eu botei para Natinho da Ginga. Então eu me identifico muito com a música alegre, né? Mas adoro fazer a música dor de cotovelo. Quando eu estou passando por algum sentimento inacabado, né? Eu adoro fazer, né? Eu volto lá para o meu interior para passar as férias. Eu acho que eu devia ter mais ou menos 14 anos, 15 anos. E tinha um festival, eu ganhei esse festival, né? A minha música autoral foi a música mais aplaudida nesse festival e votada. E o prefeito chegou para mim e disse, Natinho, eu tenho um empresário que é casado com a minha filha, o empresário do Fagner, que mora no Rio de Janeiro, né? Eu lembro até o nome dele, era Manolo, empresário do Fagner, Raimundo Fagner. E eu posso lhe encaminhar para ele ver o que é que faz por você. E ele me deu a passagem e eu fui para o Rio de Janeiro, mais ou menos com 15 anos. Fui apresentado lá. E na época eu fazia muita música, eu gostava muito do Fagner, eu me inspirava muito no Fagner, as minhas composições. E aí, a partir de então, no Rio de Janeiro, chegando lá, conhecendo o empresário do Fagner, fui apresentado outras pessoas, outros empresários, outros artistas, e aí comecei a engajar, entrei no meio artístico. Foi aí que eu conheci um estúdio lá, naquela época era o melhor estúdio do Brasil, chamava-se Estúdio Havaí, no Rio de Janeiro, e eu fiquei lá vários meses aprendendo também nessa área de estúdio, ou seja, como produzir, como criar uma música dentro do estúdio, como colocar os instrumentos, mixar, colocar voz. Eu achei super interessante.
Foi muito bom esse período que eu fiquei no Rio de Janeiro, aprendendo. E aí, com 16, 17 anos, eu volto para Fortaleza e comecei a fazer música, comecei a participar de festivais, né? E comecei a gostar, tomar gosto cada vez mais. Mas aí chegou aquele período de você servir as Forças Armadas, né? Com 17 para 18 anos, eu fui servir a Marinha, em Natal, e não quis fazer o concurso para dar seguimento, aí servi um ano, voltei, aí sim, aí com meus 18 para 19 anos, eu realmente engajei na música para valer, eu disse, é isso que eu quero mesmo, aí comecei a compor, comecei a mostrar as músicas, e as pessoas começaram a gravar a música minha, e começou a dar resultado, né? Então era gratificante você passar nos locais da rádio e ver tua música tocando, tua obra. E eu comecei a produzir, né? Aí comecei a produzir alguns artistas da época, isso mais ou menos em 87. 87 eu comecei a produzir os artistas locais, começaram a fazer sucesso, até chegar a era do Beto Barbosa, que veio de Belém para cá, e eu muito, assim, com garra de querer entrar no grande mercado, fui atrás do Beto, fui apresentado o Beto, e começamos a compor junto. E aí o Beto começou a gravar músicas minhas no período da lambada. E eu lembro que uma das minhas músicas com o Beto estourou em 88, foi o Carro-Chefe, né? Onde esse disco chegou a 2 milhões de discos, né? E o Carro-Chefe era uma música minha. E a partir daí eu deslanchei como compositor. Aí ninguém me segurou mais. Aí gravei com todo mundo. Aí essa época da lambada, Márcia Ferreira, cantora que gravou Chorando Se Foi, né, que estourou do mundo inteiro. Começamos a fazer esse trabalho de lambada, eu com Beto Barbosa, com todos os artistas do segmento. E em 90, aliás, em 89, eu lancei uma banda. A banda que acompanhava o Beto Barbosa, eu lancei, que era a banda Passaporte. Naquela época, os artistas não tinham banda própria, ele chegava na região e era acompanhado por uma banda local. E a banda que passou a fazer os shows com o Beto Barbosa, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, era a banda Passaporte, a melhor banda de baile aqui de Fortaleza. E eu peguei essa banda e levei para o estúdio e lancei o primeiro disco de banda, em 89. E não deu outra. Naquele tempo a gente gravava 10 faixas, era vinil, né? E todas as 10 faixas estouraram, né? Em 89. Como o empresário do Beto Barbosa era o Posidônio, em 90, eu cheguei para o Posidônio, vamos montar uma banda de forró, porque a banda Passaporte, a gente gravou um disco de forró, mas ela não era considerada uma banda de forró, era uma banda baile, apesar de ter estourado com um disco de forró que eu produzi, mas não era típica do forró do que a gente queria. E aí criamos em 90 a primeira banda de forró mesmo, para valer, que foi a banda Forró Maior, né? Uma banda do Posidônio, que eu criei, idealizei, e aí lançamos, e ele como empresário do Beto Barbosa e de outros artistas daquela época, Alipe Martins, Eliane, Zé Orlando, os artistas em geral do segmento eram empresariados aqui no Ceará pelo Posidônio. E ele me contratava para fazer os back vocais dos artistas, às vezes tocando guitarra, às vezes tocando contrabaixo, né? E aí começamos todo um leque, um aparato de banda, de artistas, e começamos a produzir, e aí foi acontecendo, e criamos esse movimento, que a gente deu o nome de Oxente Music, né? Que é o movimento de bandas de 90 para cá. Quando foi em 2002, eu já consagrado no meio artístico, né? Inclusive a Sony Music me contratou para me fazer a parte de forró, né? Então todos os artistas de forró da Sony era produzido por mim essa parte. Eu fiquei 8 anos na Sony produzindo esse pessoal e paralelo a isso eu fazia também, produzia para Som Livre, aquela coletânea todo ano, o melhor do forró. Um disco que eu lancei com o Ratinho apoiando o nosso movimento. Um ano foi com o Ratinho, o ano seguinte foi com o Raul Gil, né? Na época aí todos os dois na Record, e cada um fizemos um projeto, ele apoiando o nosso forró, e a coisa alavancou de tal forma, esse nosso forró, que hoje é mundo, né?
eu cheguei na Europa para fazer alguns trabalhos, algumas reuniões, né? Achando que eu ia ser... Tipo, ia ficar no anonimato. Cheguei lá, eu fui, se duvidar, eu fui mais bem recebido do que aqui mesmo no Brasil, né? Na Europa. Então é muito gratificante toda essa coisa, né? E aí eu passei também a estudar música, né? Conservatório. E depois, em 2000, mais ou menos 2009, eu preciso agora melhorar, aprimorar meus conhecimentos. E aí volto para a faculdade para fazer uma faculdade de administração de empresas, né? Que eu precisava cuidar dos meus negócios, né? E de negócios de outros parceiros. E aí me formei em administração de empresa, né? Em seguida, fiz uma pós-graduação em direito tributário, trabalhista e previdenciário, né? Tudo isso para que meus conhecimentos se tornassem mais macro, para poder, uma vez que o movimento estava crescendo muito. E aí começamos, aí montei meu escritório, passei a dirigir, a prestar serviço para 6 empresas, né, do ramo, e aí veio uma nova empreitada, né? Lançar os próprios artistas apadrinhados por Natinho da Ginga, né? Aí começamos, aí lançamos vários artistas, né? E fazendo sucesso, muito sucesso, né? A parte de eventos também no escritório, a gente montou essa etapa e começamos a fazer, principalmente os carnavais todo ano, né? Réveillon. Então, assim, é muito gratificante falar de uma história de resultados, né? Assim, eu não esperava tanto, né? Eu fico muito gratificado, por isso que hoje eu visto a camisa do nosso forró, que a gente chama de forró eletrônico, né? Um forró que a gente começou em especial em 90 e que hoje abrange o mundo, né? Não é só o Brasil, né? Inclusive, quando a gente chega na Europa lá para fazer algum evento, antes de começar o evento na Europa, tem 1 hora de dança, primeiramente, né? Os professores lá, geralmente pessoas que moram lá, que são brasileiros, né? Professores de dança. Então, antes de começar o evento, eles fazem 1 hora de show, aliás, 1 hora de dança, né? Ensinando como é que dança, e a partir daí começa o show. Eu queria mais, eu precisava de... eu precisava montar um programa de televisão. Né? Como eu tinha a marca Oxente Music desde 90, aliás, desde 88, quando eu montei a minha empresa, e eu precisava montar um programa de televisão para abraçar os novos talentos, né? Principalmente, né? E dar oportunidade também para os artistas já consagrados. Né? Então, hoje a gente está no mercado fazendo esse trabalho, né, de televisão também. Eu comecei inicialmente lá na CNT, né, que era transmitido de Curitiba, passava especialmente no Rio, São Paulo, Minas Gerais, uns 4 a 5 estados. Depois fomos para a Rede TV, né, a empresa é Oxente Music, mas eu usava naquela época o nome Oxente Brasil, né? Era o nome de um programa de TV que a gente lançou na Rede TV. Em seguida, fomos para... Resumindo, fomos para várias televisões, mas aí a procura, a demanda foi tão grande das minhas produções musicais, de fazer arranjos, como eu produzi vários, como eu falei inicialmente, eu produzi muitas bandas naquela época. Eu vou dar só um exemplo, como Frank Aguiar, né? Que a gente já saiu com 1 milhão de cópias do Faustão, disco de diamante, lançamos Aviões do Forró, né, onde a gente chegou a 4 milhões de discos, né? Lançamos Garota Safada inicialmente, em seguida o Wesley Safadão, que era o próprio cantor da Garota Safada, depois ele passou a ser carreira solo, hoje é um nome consagrado internacionalmente. Lançamos lá em Sergipe, Calcinha Preta,
Engraçado que Calcinha Preta foi criada uma música minha. Eu tinha uma música que eu lancei no Forró Maior, chamada Calcinha Preta, e aí lançamos uma banda chamada Calcinha Preta, eu elaborei o projeto e também é um nome internacional no forró, né? Aqui de Iguatu lançamos Banda Líbano, Forrozão Tropicália. Engraçado também que a Tropicália, eu tive que criar um personagem daquela voz do Carlinhos, não é a que canta nasal pelo nariz, né? Não é a voz dele, né? Eu fiz uma versão do Eros Ramazzotti, ele gravou essa versão, e aí eu precisava que ele cantasse igual o Eros, é um cantor italiano, que canta nasal, e aí ele imitou, e a música estourou, né? Não dá prazer. E aí, a partir daí ele teve que manter todos os discos com essa timbragem de voz, e isso estou falando da Tropicália. Mas teve muitos artistas que também não dá para falar. O próprio Beto Barbosa, que eu comecei como compositor, depois eu passei a produzir, fazer os arranjos de alguns discos dele, né? Produzi vários discos para Sonzum, no qual o presidente Emanuel Gugel, né? Um cara de muita visão também, que foi o cara que mais investiu no forró, né? Eu sempre criei as células, eu criava as células, e o Emanuel Gugel, o Posidônio, o Zequinha Aristide, o Assis Monteiro, o pessoal da época abraçava a ideia e jogava no mercado e a coisa acontecia, né? Falando um pouquinho do compositor Natinho da Ginga, eu falei do produtor musical, falei do empresário, né? Agora eu vou falar um pouquinho de composição. Eu, no Nordeste, acho que eu sou o número 1 no forró em composições, né? Nós temos vários parceiros aqui, várias cabeças pensantes, né? Nós temos a Rita de Cássia, nós temos o Luiz Fidelis, nós temos agora, numa nova safra, Dorival Dantas. Nós temos vários artistas da área de composição que compõem muito bem. Eu, como pioneiro desse segmento, uma vez que eu comecei bem antes deles, né, hoje eu já ultrapassei a 1.500 músicas gravadas, né? Você tem uma ideia, eu já gravei além do Beto Barbosa, Aviões do Forró, Wesley Safadão, Frank Aguiar, Magníficos, Limão com Mel, Calcinha Preta, as bandas do segmento em geral, todas elas já gravaram composições de Natinho da Ginga, né? A música do Beto Barbosa que a gente saiu com 2 milhões naquela época foi Acundá Cundê Cambaleô, Acundá Cundê Cambaleô, na rumba reggae do iê, iê, iá, quero lá cúmbia, na tumbadora e no agogô, eu e meu amor, mistura de reggae, lambada for reggae, se você não sabe eu vou te ensinar, para Acundá Cundê, para Acundá Cundê. Essa música até hoje faz parte do Cash. Essa foi a primeira música que a gente saiu com milhões de cópias, né? Do Beto Barbosa. Teve várias com outros. Então, essa música foi uma mistura de ritmo. Eu sou um eterno pesquisador, né, da música, né? Onde tem músicas interessantes, em qualquer parte do mundo, eu entro hoje na internet e eu sou muito curioso, então eu procuro as 20 músicas mais tocadas nos Estados Unidos, as 20 músicas mais tocadas no Japão e assim por diante. Nessa época, quando eu comecei a compor, fazer música, eu pesquisava, naquela época não tinha internet, então eu viajava. Durante o ano eu fazia uma viagem, ficava 3 meses lá fora só pesquisando música para poder, uma vez de muita produção, eu tinha que dar conta. E aí essa música, eu estudando ritmos, né? Então tem a cúmbia, tem o merengue, tem o reggae, a lambada, e aí eu fiz a mistura. Eu peguei o violão e comecei a fazer mistura de ritmos, então eu fiz, né? Essa mistura de, se você observar, na rumba, reggae, do iê-iá-iá, né? Quero lá cúmbia, na tumbadora e no agogô, aí, meu amor, eu juntei os ritmos com a percussão, né? Que, por sinal, eu adoro, nas minhas produções, eu gosto de usar muita percussão, porque fica mais alegre, né? A pegada fica mais dançante, contagiante. Então foi assim, eu fiz essa música, eu fiz uma mistura de ritmo, eu coloquei o nome dos ritmos dentro, né? Juntando com a junção da percussão, e aí criamos o forreg, né? Olha, tem uma música, por exemplo,
que gravei também na época, que hoje, inclusive agora na pandemia, foi uma das músicas mais acessadas, mais tocadas, né, por todos os artistas, tanto do forró como do sertanejo, nacionalmente, né, que é Amor ou Paixão. Eu gosto dessa música. Essa música eu fiz sem pretensão nenhuma. Mostrei para a rainha do forró, Eliane, e ela gostou e gravou, né? Que era: já não sei se o que sinto é amor ou atração. Há um jeito esquisito de amar esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor ou será paixão? O refrão é: morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém. Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem. Pergunto e repergunto novamente pro meu coração: será amor ou será paixão? Essa música faz parte do grande cast dos forrozeiros em geral, seja da música antiga, do presente, né? Essa música, Amor ou Paixão, né? Eu sempre faço música baseado nas pessoas, né? Na realidade, nem em mim não, porque, por incrível que pareça, né? Já estou com 56 anos, mas eu nunca me apaixonei de verdade, né? Eu sempre digo, eu nunca me casei porque não tive tempo, né? Então eu morava dentro de estúdios, eu entrava no estúdio 9 horas da noite e saía 3 da manhã, né? Então assim, eu não tive, eu sempre gostei de namorar, tá? Tive alguns filhos com namoradas, né? Mas casar mesmo eu nunca parei, porque eu não conseguia ficar muito tempo dentro de casa, o tempo todo viajando. Minha vida era cigana, né? Então eu tinha que estar no Rio, em São Paulo, em Belém, em Recife, Fortaleza, durante o mês, e acabei que o tempo foi passando e tal. Então assim, a música, quando eu pego o violão, eu faço baseado numa história. Eu crio uma fantasia, ou eu vejo uma história de alguém. Então, Amor ou Paixão é aquela história, né, que você gosta, gosta daquela pessoa, mas você não sabe, né, se a coisa é amor, né, ou é paixão, né, porque o amor é aquela coisa enraizada, né, e a paixão é aquela coisa de momento, né. Nos meus namoros tinha de uma certa forma, nem sempre, e tinha aquela coisa, né? Amor ou paixão. Então ficava na dúvida, será que isso é amor? Será que é paixão? Então até hoje eu não sei de fato, né, a realidade dessa junção do amor. O que eu sei hoje é que o amor, por exemplo, que eu sinto pelos meus filhos, esse sim, esse é amor verdadeiro, isso aí é raiz plantada, isso aí eu sei que realmente é amor. A questão do relacionamento, do namoro, da convivência, aí já fica em dúvida. Nem sempre a gente consegue amar como a gente gostaria, né? Às vezes no nosso dia a dia acaba que as cabeças não se batem, né? Então fica às vezes você quer tem um pensamento, né? Sua parceira tem outro, e acaba que é bom enquanto dura, né? Frank Aguiar era um artista que gravava aqui na Som Zoom. Ele vendia em média 300 mil discos naquela época, que era muito disco, né? Só com teclado, ele tocando teclado. Ele estourou, era o artista número 1 em São Paulo, apesar dele ser piauiense, mas ele se instalou em São Paulo e era o artista mais cobiçado para fazer shows de forró em São Paulo. E ele gravou 3 discos pela Som Zoom, e na renovação de contrato, eles não renovaram mais, ele assinou com a Abril Music, que é uma gravadora, aliás, que é uma empresa, né, que tem a editora Abril Music, né, talvez uma das maiores do Brasil, e ela montou uma gravadora dentro, um departamento, e contratou o Frank Aguiar. E eles me contrataram para produzir o disco. E aí eu fui lá para São Paulo e montei o repertório, mas tinha uma música faltando no disco. Tinha alguma coisa que tinha que ser extraordinária nesse disco, que a gente não estava. Aí o Frank chegou, Natinho,
faça uma música homenageando as mulheres maduras. E aí eu peguei o violão, na cabeceira da cama, sentado eu, Franca Aguiar, e na época eu tinha meu coprodutor, né, meu assistente, que é o Fernando Monterrey. E aí peguei o violão e começamos a fazer, né? E aí a gente criou essa música, e essa música hoje ela vendeu mais de 3 milhões de discos, né? É o carro-chefe do Franca Aguiar, né? Então é gratificante quando você lança um artista que é correspondido, porque às vezes você dá o sangue numa produção, nos arranjos, mas o artista não corresponde, né? Mas no caso aí da Eliane, do Beto Barbosa, do Franca Aguiar, são muitos artistas, o Wesley Safadão, um moleque que com 15 anos, 16 anos, trocando de voz, eu ia pegar ele ali na Serrinha, onde ele morava, levava para o estúdio, né, passava o dia no estúdio, a gente ensaiando, ele melhorando a interpretação, ele um menino muito carismático, que queria alcançar o sucesso, e com tanto esforço ele conseguiu. É engraçado que teve uma música, acho que foi uma das primeiras músicas minhas, né? Que, assim, que estourou, não nacionalmente, mas regional, a nível de Nordeste, né? Música Ginga Africana, né? Então eu dizia assim na letra: Acarajé Sirio, vamos comer vatapá, ginga africana chegou leleo, vem da Jamaica, iaiá. Nega baiana bonita, seu corpo parece que quer me... Então, assim, eu fiz a junção, né, nessa época, quando eu comecei a compor, eu gostava muito do reggae, né? Eu tinha uns artistas da Jamaica, como Bob Marley, Jimmy Cliff, e eu gostava muito, né? Aqui no Brasil eu gostava muito do Fagner, e lá fora eu gostava muito dos reggae. E eu comecei a fazer algumas músicas de reggae. E essa ginga africana estourou na época de tal forma, né? Onde virou o carro-chefe do Renato Black, um grande artista de banda baile, né? E também da banda Passaporte, no qual a gente gravou no primeiro CD, em 89. Então, assim, tem muita música que eu faço, tá? Algumas que fogem totalmente do meu contexto, mas tem umas que me aproximam mais de mim, né? Por exemplo, eu gravei a música com Mastruz com Leite, que também faz parte até hoje do repertório das bandas, né? Principalmente das bandas de forró das antigas, né? Amor Verdadeiro, né? Aí eu já vou falar, né? Do sentimento verdadeiro, né? Enquanto eu digo assim: no calor do seu corpo, nas ondas dos seus cabelos, foi onde eu encontrei o amor verdadeiro. Reluz um sentimento, acende um desejo. Nosso amor não é momento, provo mel quando te beijo. Quando essa canção tocar, pense de qualquer lugar, que não esqueça um só momento, esse amor que é tão bonito. Esteja onde estiver, estarei pensando em você. O nosso amor é infinito, repleto de prazer. Amor verdadeiro, né? Então eu fiz uma criação de palavras e tal. Então são histórias que realmente eu crio, eu vejo alguém falando, conversando, e eu vou só pegando ideias e fazendo, né? Então, o que você conversa comigo aqui, eu vou absorvendo alguma coisa a nível de música, né? Mas assim, na música também, nós estamos falando na Natinho da Ginga como se fosse um forrozeiro e tal, mas eu faço todo tipo de música, e eu gosto de todo tipo de música, né? Eu gosto do reggae, eu gosto do forró, seja o forró moderno, o forró do Luiz Gonzaga, do Jackson Pandeiro. Eu acho que o forró foi onde eu criei todo o meu legado, então eu defendo essa bandeira. Mas eu adoro o rock, eu adoro a bossa nova, eu curto muito a música lírica, inclusive na época que eu praticava, né, canto, né, estudava, a gente estudava muito a parte lírica, né? Então, assim, eu adoro o Luciano Pavarotti, aqueles artistas líricos. Então, eu gosto de todas as músicas boas. Eu acho que uma música, ela é um alimento, né? Eu comparo sempre a música como uma comida, né?
Então a gente gosta um dia do feijão com arroz, né, do baião de dois, a gente gosta um dia do churrasco, do caviar, e a música também é assim, né? Então tem dia que a gente tá pro forró, tem dia que a gente tá pro reggae, tem dia que a gente tá para o merengue, para o zouk, para rumba, né? Para o lírico, para bossa nova. Então eu gosto de tudo. Natinho da Ginga é versátil. Se você pedir para fazer a música em qualquer segmento, eu pego o violão e faço. Rapaz, geralmente quando você está com saudade, né? Ou quando você está com dor de cotovelo, geralmente você consegue, de uma certa forma, elaborar temas, né, voltados com mais facilidade, né? Então, quando a gente está namorando, quando a gente está, de uma certa forma, angustiado, isso a gente consegue definir temas com mais facilidade, né? Então, a saudade também é um tema que a gente desenvolve muito, né? Mas, se você me pedir para fazer agora mesmo, Natinho, me faça um rock que eu preciso gravar amanhã. Então eu vou pegar um rock totalmente voltado para um outro segmento e eu consigo desenvolver também da mesma forma. Olha, a tristeza, de uma certa forma, a tristeza ela é um sentimento, eu vou chamar de sentimento negativo, né? Se a gente pudesse estar sempre com alegria, né, seria bem melhor, né? Porque na vida da gente, por experiência própria, né, o triste, né, de uma certa forma, ele é uma energia negativa, né? Então, eu sempre gosto da alegria, né? E acho que se a gente pudesse estar sempre alegre, esquecer a tristeza, deixar a tristeza de lado, seria bem melhor, né? Quando bate a tristeza, né, a gente começa a buscar caminhos, né? Porque nossa mente, nós somos, acho que nós somos uma máquina, né? Então, assim, tudo que você quer, você consegue. Tudo que você diz sim, né, ou não, aquilo ecoa na tua mente e a coisa flui. Então, quando eu estou triste, eu procuro ocupar um espaço que tenha alegria e a tristeza vai embora, né? Então eu aconselho para o pessoal tristônios, né, que procure sempre fazer algo, né, gratificante que vai te trazer alegria, né? Porque o nosso dia a dia, eu sempre acredito que quem faz o nosso destino é a gente, né? Eu acho meio que sem lógica você achar que o destino já está traçado, né? Porque existe uma balança, não é? Ora, se você planta, você vai colher, não é? Então não tem lógica você não plantar e querer colher, né? Então, se você procura trabalhar em qualquer área que você se sinta bem, principalmente do que você gosta, você vai estar sempre com a alegria e a tristeza vai estar sempre de lado. Agora, quando você faz algo forçado, algo que você não gosta, você vai estar no teu dia a dia tristonho, né? Então eu aconselho que cada um de nós busque aqueles seus objetivos, né? Claro que você tem que ter objetivo, mas tem que praticar, né? Tem que botar em prática. E por experiência própria, tudo que eu coloquei na minha mente desde pequeno até então, eu corro atrás e no final o resultado vem, né? Então, eu aconselho para as pessoas tristes, né, que procurem, de uma certa forma, se apoiar em pessoas positivas, alegres, e aí, uma vez apoiada, aquela pessoa vai te transmitir também o positivo. Olha, fama, né? Todo mundo quer ter fama, né? Todo mundo quer ter sucesso, né? Agora, nem todo mundo está preparado, né? Porque o sucesso, se você não estiver preparado,
é uma das coisas que eu observo em parceiros, né, em artistas, ou todas as classes, né, uma das coisas que quando está com a fama, muitos veem a depressão. Engraçado, né? Você luta para a fama, para o sucesso, e de repente aquilo te deprime, né? Por quê? Porque o teu dia a dia, a tua correria, você não tem mais o sossego, você não para, você acorda já, alguém tem que te chamar, teu assessor tem que te chamar porque você tem reunião, você tem que trabalhar, tem que... Quer dizer, você fica sem chão, tua família, quantos artistas, amigos, no meio da fama, pararam tudo, porque não aguentava mais a pressão do dia a dia, né? Eu vou dar o exemplo do Vitor e Léo, né? Eles eram a número 1 período na área sertanejo universitário, né? E começou a depressão, quer dizer, o cara tinha que dar conta da música, ele fazia a composição, né? Ele tinha que dar conta, e ainda tinha um problema particular, né? E isso foi juntando e ele acabou desistindo de tudo. Né? Então, estou dando um exemplo, né? Mas tem vários. A cantora Eliane, no auge do sucesso, ela abandonou, deixou tudo de lado e foi se valer na igreja, né? Porque ela estava com tanta coisa na cabeça, tal, o dia a dia, que ela não suportou. Então ela foi para a igreja. O Carlos Gilmar, outro artista que a gente chamava o Príncipe Pop do Forró, que a gente lançou nos anos 90, inclusive com uma música minha, Princesinha, que até hoje é sucesso nas bandas, né? Princesinha, és para mim, linda, linda, do princípio ao fim. Eu gosto muito de tema, né? Então, eu criei a Princesinha, eu fiz a Nega Princesa, estou enamorado, uma nega princesa, fico alucinado de tanta beleza. Então, assim, eu uso essas palavras, mas sem nenhuma intenção. Hoje, há quem diga que Nega Princesa poderia ser criticado, né? Mas a intenção não é jamais, a intenção é carinho, né? Então, nega princesa, princesinha, né? Minha neguinha, então isso aí é uma forma carinhosa de falar. Então, com relação a essa coisa da fama, né? Do sucesso, é muito bom, né? Mas tem que ser muito cuidadoso, tem que ser pessoas ao seu redor para lhe apoiar, porque o que mais tem são pessoas para te derrubar. São amigos falsos, né? Todo mundo quer estar perto de ti, todo mundo. Mas são poucos aqueles que realmente são teus parceiros, teus amigos, né? Então é muito bom a fama, é muito bom o sucesso, mas temos que estar preparados para que a coisa sempre mantenha esse sucesso. Graças a Deus, são mais de 30 anos de música e eu me considero um artista de sucesso, porque eu sempre estou de bem com a vida, eu sempre estou com a fama, eu sempre lido com tudo isso, eu sei lidar. Então, eu aconselho que a fama é boa, mas se você não estiver preparado, muito cuidado. É o caso do dinheiro também, né? Vou falar um pouquinho do dinheiro, que o dinheiro constrói tudo. Se você não tem dinheiro, você não pode ajudar teu próximo. Como é que tu vai ajudar teu próximo sem dinheiro? Né? Com dinheiro você consegue criar um hospital para os doentes, você consegue criar uma instituição, consegue criar tudo. Porém, também se você não estiver preparado, o dinheiro não aguenta desaforo, né? Então, se você fizer besteira com o dinheiro, ele também vai fazer a besteira contigo. Então, tem muitos exemplos aí de pessoas que ganharam na loteria, né? Na Mega Sena, e hoje estão pobres, porque não souberam lidar com o dinheiro. Então, tudo isso é fama, de uma certa forma. Além da música, eu também sou vidrado em escrever peças de teatro. Inclusive estou criando algumas peças, né, para a partir de janeiro a gente também fazer teatro, entrar no teatro. E paralelo a isso, os filmes, né? Eu adoro filmes. Sempre que eu tenho um tempinho em casa,
eu fico assistindo filmes. Aí começa todo um legado de filme. Eu gosto dos filmes bíblicos, eu adoro aquelas histórias, né, daquelas pessoas que fizeram sucesso, né? Então, quando eu às vezes quero uma resposta, eu pego a paixão de Cristo. Eu vou lá e eu consigo ter respostas através desse filme, né? Que é muito atual, é impressionante como é atual. Mas aí eu gosto também do karatê, né? Uma vez que eu também fui praticante, né, de karatê, capoeira, judô. Então eu adoro também aqueles filmes de Bruce Lee, né? Em geral, os filmes de karatê, kung fu, capoeira e tal. Gosto também dessa coisa de pintar. Eu achava que quando eu era pequeno, eu achava que eu ia ser, né, um arquiteto, um pintor e tal, porque eu gostava muito de pintar. Então, de vez em quando, eu pego uns borrão lá e começo a fazer as pinturas, né? Então, eu gosto da arte, eu não sei, os meus pais, por exemplo, o meu pai, ele era embolador de coco, né? Então, ele fazia os versos assim, saía automaticamente, ele não tocava nada, tá, mas era uma pessoa muito antenada em emboladas. Eu acho que eu peguei eu puxei um pouco desse lado dele. Mas assim, com relação a essas outras artes, eu não sei porque que eu gosto, mas eu gosto, adoro arte em geral. Olha, quem pratica esporte, né? Eu estava falando das artes marciais, estou falando, então é um esporte. Então, as artes marciais, em geral, qualquer uma delas, né, só te traz benefícios, né? Então, a tua mente se abre, né, a tua saúde, né, a tua saúde. Eu, por exemplo, vou fazer 57 anos, né? Mas eu me sinto assim com uma saúde de leão, né? Graças a Deus eu não tenho esse problema de dor de cabeça, de qualquer tipo de dor, de febre. É muito raro eu ficar doente, porque eu pratico esporte, né? Sempre que eu posso. Agora menos, mas na época eu era atleta, eu corria 10 quilômetros por dia. Todo dia eu corria 10 quilômetros, né? E eu aconselho que a gente deve fazer esporte, porque o esporte em geral, incluindo as artes marciais, é muito bom para a saúde. Os mestres ensinam a gente, né? Eles educam a gente, né? Na realidade, quem pratica as artes marciais, você se torna uma pessoa educada em todos os sentidos, né? Você se torna uma pessoa preparada, né, para lidar com várias situações, né? A gente passa por várias situações nas nossas vidas. Então, quem pratica as artes marciais se prepara para todas essas situações difíceis, né, que a gente passa no dia a dia. Eu aconselho. Seja como a água, pois a água não tem forma. Já dizia Bruce Lee. A água, ela se adapta em qualquer situação. O preconceito é um sentimento ruim em todos os sentidos, né? Lembro muito bem quando a gente começou com esse movimento de forró de bandas, né? Era muito preconceitos, os eventos eram muito destinados a determinada classe. Graças a Deus que hoje não tem mais isso. Hoje nossas festas A, B, C, é todo mundo junto e misturado. Mas preconceito é uma coisa muito ruim, né? Eu já passei por várias situações, né? O pessoal achar que o nosso forró é brega, né? Nós estamos no Brasil, o Brasil é um país de alegria, né? Nós estamos no Nordeste. O Nordeste, então, é o país do forró, né? Então, por que não alimentar essas pessoas que gostam da alegria, né?
Essa coisa de brega, eu não sei, porque se for analisar, acho que 90% da população brasileira é brega, porque consome coisas que é considerado brega, não só da música, mas em vários sentidos, né? Então, eu não sei o que é de fato que as pessoas querem quando dizem que você é brega, né? É um tipo de preconceito que eu quero passar longe, né? Mas nós temos várias cabeças pensantes, né, no brega, né? A gente tinha um artista chamado Reginaldo Rossi, cara altamente capacitado, né? Era considerado o rei do brega, né? Mas que de brega ele não tinha nada, porque ele transmitia o pensamento, as coisas que as pessoas queriam ouvir, né? O cara com uma formação cultural, formado em várias línguas, era professor entre tantas matemáticas. Então, assim, era uma cabeça formidável, né? Mas aí nós temos Nando Cordel, cara altamente capacitado em fazer músicas, né? Ele faz de tudo, desde o brega ao forró autêntico, né? Eu estou dando exemplos de alguns, né? E por que não falar do cara que, de uma certa forma, tirou esse preconceito, inicialmente, né? Emanuel Gugel. Emanuel Gugel, um cara que gostava de dançar forró aos finais de semana, né? Naquela época, ele era empresário no ramo de confecção, né? E depois passou a empresariar algumas bandas baile, né? Eu lembro que ele empresariava na época, acho que Black Banda, algumas bandas baile da época. E com essa entrada dessa coisa do forró de bandas, né? Ele foi o cara que injetou, que acreditou. Eu lembro muito bem que o primeiro disco do Mastruz com Leite foi lançado pela Continental, uma gravadora, né, conceituada no mercado na época, mas que não fez nada pelo nosso forró. Ou seja, lançou um disco de forró, de banda, mas tinha preconceito de divulgar. Não colocava o artista em mídia nacional, porque existia esse preconceito. E foi baseado nisso que o Emanuel Gugel montou sua empresa. Ah, já que ninguém vai fazer nada pelo nosso forró, eu vou fazer. E criou o seu CNPJ, a sua empresa desse segmento, montou sua equipe, construiu estúdio de gravação, tudo, distribuidora dos seus próprios discos, nos 4 cantos do Brasil, chamou todo mundo para parceria. E aí se criou-se esse legado inicialmente, né? Então ele acabou com o preconceito. A banda Mastruz com Leite, por exemplo, foi a primeira banda a se apresentar num programa de televisão nacional e internacionalmente, o Faustão, né? E se apresentar no Canecão, considerada a melhor casa de festa, de baile do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, para uma banda entrar no Canecão não era fácil, né? E o Mastruz entrou. Então, assim, eu bato palma para o Emanuel Gugel, porque realmente ele apostou, acreditou, mapeou toda uma projeção no Brasil inteiro, criando rádios, criando parcerias com distribuidoras, e aí esse nosso forró hoje cresceu por conta, inicialmente, desse rapaz, né? Uma cabeça pensante, muito inteligente, né? Ele sabe sempre distinguir as coisas quando se trata de negócio, né? Então, ele viu uma brecha ali que nenhuma gravadora queria abraçar o forró por preconceito. Não é só forró de banda, não, é os forró em geral, né? O Luiz Gonzaga, para você ter uma ideia, o rei do Baião, nosso rei do Baião, eterno rei do Baião, ele nunca teve uma mídia quando merecida, né? Luiz Gonzaga tocava eventos pequenos, né? É diferente de hoje, que você toca, uma banda de forró hoje toca para
300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Naquele tempo, não. Os artistas, Luiz, Jacques do Pandeiro, Marinês, Genival Lacerda, tocavam para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Era mais ou menos assim os eventos, né? Então existia o preconceito, né? Mas aí, com o tempo, a gente foi modernizando, né? E hoje nós temos essa bandeira em todo sentido. E esse preconceito, a cada dia que passa, está sendo diminuído, mas existe ainda. E vou falar também aqui, eu não posso deixar de falar, dos compositores que sobressaíram no mercado, né? Tem um cara, um grande produtor musical, que é de Recife, que hoje fica entre Rio e São Paulo, que fez muito sucesso, inclusive com rock, né? Que é o Robertinho de Recife, né? Um grande maestro. Tive o prazer de gravar um disco, produzir um disco com o Franca Aguiar, né? Onde ele participou também da produção. Nordestino, né? Que faz muito bem o nosso forró, mas que também faz várias vertentes, né? Temos um rapaz lá em Recife, cearense, né? Alcimar Monteiro. O Alcimar Monteiro, sempre que eu estava no estúdio lá em Recife, gravando lá, às vezes eu saía e entregava para ele, porque ele também gravava no mesmo estúdio, né? É um defensor nato da bandeira do forró autêntico, né? Então, ele está certo em defender a sua bandeira, né? Como eu estou certo em defender a minha. Tudo é forró. Forró é festa para todos, né? É para todos, né? A questão de dizer se o forró autêntico é melhor do que o forró eletrônico ou piseiro, né? Isso aí é muito relativo. É uma comida. Então tem gente que gosta do baião de dois, tem gente que gosta do caviar. Então a música é assim. Então eu gosto de todos os sentidos da música. Eu gosto do forró autêntico, eu gosto do forró do Luiz Gonzaga, gosto do forró do Franca Aguiar, do Wesley Safadão, do Xande Avião. Então eu gosto de tudo. Mas que existe o preconceito, na grande mídia existe. Agora, que bom que por causa de pessoas como Emanuel Gugel, Posidônio, Zequinha Aristide, que investiram pesado, fizeram a coisa acontecer a nível de investimento, mostrar realmente a nossa cara. Hoje nós temos uma base plantada que não morre nunca, jamais. Hoje a gente não depende da mídia nacional. O nosso forró hoje, ele se você vem não só do Nordeste, mas você chega no São... Eu comparo São Paulo, por exemplo, a capital do forró. Se duvidar, São Paulo tem mais forrozeiro do que o Nordeste. Impressionante, né? Então, foi implantado essa base que não depende de mídia. Se a mídia quiser abraçar a gente, será bem-vindo, mas a gente já tem esse movimento, graças a Deus, implantado. Mas que existe o preconceito, ainda existe. Olha, no nosso forró já mais moderno, né, nós temos várias vertentes, né? Nós temos Dorival, um menino que eu descobri lá no Rio Grande do Norte. Eu fui produzir uma banda baile, um disco de forró, que naquela época toda banda, seja de forró, de qualquer segmento, me contratava para fazer um disco, né? A gente começou a fazer os primeiros discos que deram certo, todo mundo me contratava. E essa banda, Grupo Show Terríveis, a melhor banda baile de Natal, chega lá, quem era os tecladistas, né? Dorival Dantas. Quem era a vocalista? Solange Almeida, né? E eu tive o prazer de conhecer ele, produzir eles inicialmente nessa banda e depois trazer o Dorival para vir trabalhar comigo no estúdio. Para você que não sabe, na gravação nem sempre é a banda que toca. Os cantores vão lá só colocar a voz, mas geralmente a base, guitarra, baixo, teclado, bateria, é uma equipe formada por a gente. Eu tenho uma equipe de 12 pessoas que eu gravo quase todo mundo, né? Eu seleciono os melhores músicos, né? Porque estúdio, para gravar em estúdio, tem que ter pegada firme do começo ao fim.
É diferente de você tocar ao vivo, que você toca aqui, lendo devagar, com mais força. Mas no estúdio não, tem que ter uma dinâmica só. Então eu tenho que selecionei uma equipe para mim. E aí, dessas pessoas para tocar sanfona e teclado, acho que ele deve ter ficado uns 8 anos ou 10 comigo, gravando no estúdio, foi o Dosval Dantas. Uma cabeça extraordinária, compõe muito bem, né? Coração, coração, fala que se apaixonou. Uma música que foi hino no Brasil inteiro e até fora do Brasil, mais de 200 regravações. Solange Almeida, uma menina com talento nato, da Bahia, né, no interior da Bahia, mas fez sucesso aqui no Ceará com a gente, né? Inicialmente a gente trouxe ela para o Caviar com Rapadura, né? Uma banda do mesmo grupo do Aviões na época. E quando foi para criar o Aviões, ela estava no Caviar, já tinha uns 5 cantores no Caviar, então ela estava sobrando. Então peguei a Solange Almeida, nós tiramos do Caviar e montamos do projeto Aviões de Forró. E o Xande Avião, o Alexandre, né, que agora a gente chama de Xande, é um menino do Rio Grande do Norte, da cidade de Apodi, né? E lá ele tinha uma bandinha, né? Fazia locução também nas horas vagas, na rádio de lá, e veio fazer um teste aqui em Fortaleza, numa banda chamada Os Brasas do Forró. Mas os Brasas já tinha 4 cantores do bom e do melhor na época, então não quiseram, ele não passou. E me apresentaram o Xande, e aí assim a gente criou, formatou o Aviões de Forró, com o Xande e com Solange, que era do Caviar. Mas temos a nossa rainha do forró, né? Por que a gente chama rainha do forró? Porque ela sobressaiu entre os demais na época, a Eliane, cantora Eliane. A Eliane, quando pequenininha, menininha, o pai dela, seu Zé Lima, né, levava ela para todos os programas de televisão, né, bancava os custos, chegou até a vender casa para bancar o CD, o disco dela na época. Então ele acreditou na filha, né? E essa menina veio se destacando de tal forma que ela ficou conhecida como a rainha do forró, né? Eu falei anteriormente que no auge da carreira da Eliane, ela abandonou tudo, porque era muita pressão, era muita coisa na cabeça dela, então ela passou a ser uma pessoa da igreja, né? Evangélica, né? Mas que mesmo assim, hoje, ela continua fazendo shows de forró, ainda é considerada a rainha do forró, não tem para ninguém, entra cantora, sai cantora, mas ninguém consegue superar a Eliane, porque realmente ela tem essa coisa na vela, ela tem a interpretação e ela tem o teatro, né? Eu acho muito interessante quando a gente lança um artista que ele tem as duas coisas, que ele é completo, né? Então, eu sempre, nas minhas entrevistas, eu falo que a música Amor ou Paixão é gravada pela Eliane e depois gravada por vários outros artistas, né? De uma certa forma, é um carro-chefe. E eu fico feliz toda a vida que eu escuto, que eu ouço a música em alguma parte do mundo, seja físico ou digital, né? Essa interpretação belíssima da rainha do forró, Eliane, que eu sou fã. Né? Ainda na área da composição, nós temos muitas pessoas boas, sabe? As pessoas que não são do meio, que não têm conhecimento, acham que fazer música é de qualquer jeito, que por ser forró, acham que é coisa simples, mas não é. Nós temos cabeça pensante, muita, né? Luiz Fidelis, cara extraordinário, cara que vem de festivais, né? Um cara que estudou a cultura, cara criado ali no Cariri, né? Se eu não me engano, de Juazeiro do Norte, Crato, né? Mas que tem ideias dentro da arte como ninguém, né? Outra pessoa também, Rita de Cássia, né? Rita de Cássia foi um fenômeno na época do nosso inicial forró de bandas, né? A Rita, uma menina aqui do interior, se eu não me engano, de Alto Santos, né? E veio para Fortaleza e começou a compor,
gravou com algumas bandas inicialmente, inclusive a rainha do forró, Eliane, né? O Brilho da Lua. O Brilho da Lua sobre o mar. É um dos carros-chefes também da Eliane. E aí se engajou, acho que quase como uma exclusividade da Som Zoom, né? Então, eu sempre fui desgarrado, eu nunca conseguia ser exclusivo de ninguém. Então, eu fazia prestação de serviço, eu prestava serviço para todo mundo. Então, eu não pude ser exclusivo de ninguém, né? Teve um período que eu assinei ainda com a Sony, de 94 até 2000, mas eu tive que sair fora, porque eu não aguentei. Você fica muito fechado para outros artistas, você tem que dar satisfação a tudo que você faz, aquela empresa. Mas a Rita se engajou com a Som Zoom, então todos os artistas da Som Zoom, começando pelo Machus com Leite, mas tinha, acho que devia ter uns 10 na época, ou mais, tudo era um repertório criado, se eu não me engano, 70% a 80% da Rita de Cássia, né? Luiz Fidelis, né? Vários, mas a maioria das músicas era Rita de Cássia, no qual ela sobressaiu, né? Muito, né? Fez muitos clássicos do forró. Então é outra menina que tem uma cabeça, um QI acima da média, né? Temos também, mora em São Paulo, mas é nordestino, né? Nós temos lá o Paulo Debetio, né? Um grande produtor, lançou naquela época Chitãozinho Chororó, lançou, e sertanejo quase tudo da época. O carro-chefe era desse rapaz, Paulo Debetio, que também é um nordestino, né? Que faz forró muito bem e faz tudo, né? Então, e nessa nova safra, né? Eu tenho o prazer de falar um pouco dessa nova safra, não só como compositor, mas como produtores também. Nós temos aí hoje produzindo muito bem Messias Santiago, outro músico excelente que inicialmente, quando o Dorival começou a estourar, a fazer sucesso, ele passou a fazer shows e aí ele não dava mais conta de trabalhar comigo no estúdio pelos projetos dele como artista. E aí eu engajei, descobri, ficou comigo esse grande produtor, Messias Santiago, né? Que produziu também várias atrações a nível nacional no forró, né? Essa safra mais recente. Outro músico que trabalhava comigo na minha equipe, Manuel Dias, né? Produziu também alguns discos do Wesley Safadão, do Aviões. Eu tive que sair, teve um período que eu tive que abandonar um pouco os estúdios para dar continuidade nos meus negócios, né? E nas minhas faculdades. E aí esse pessoal que trabalhava comigo passaram a dirigir esses artistas que eu dirigia até então, né? Então são compositores, produtores, maestros, arranjadores, né? Que eu tenho o prazer de ser amigo de todos, né? Lá em Recife, Marquinhos Maraiá, um grande músico, um grande produtor musical, um grande compositor. Christian Lima, que é da família lá do Mike Sullivan, né? É uma família de grandes compositores, né? Gravou muito sucesso, vem gravando muito sucesso. Descobri também um menino lá no Rio de Janeiro, na Rocinha, Renato Moreno, outra cabeça pensante. Inclusive tem a música nossa que inicialmente eu lancei um artista chamado Forró Sacode, Tony Guerra, e essa música até hoje faz parte do roteiro do forró, né? Que é Obsessão, né? Já são 5 da manhã, quer dizer, é uma música que eu fiz juntamente com o Renato Moreno. Na realidade, essa música é uma versão, né? O que é versão? Você conhece uma música, por exemplo, internacional, em outra língua, e aí você pega essa melodia e cria uma nova versão, um novo linguajar, uma nova história, né? Então é a sua versão numa melodia que já existe, né? Então a gente faz isso também. Isso também se usa no mercado, que tem de versão, que a gente já gravou com Calcinha Preta, com as bandas em geral, né? E esse rapaz, Renato Moreno, eu descobri lá na Rocinha e nós gravamos essa música, né? Obsessão, oriunda lá da República Dominicana, na América Central.
Então é muitas cabeças pensantes no nosso forró. E aí vem também os instrumentistas, né? Eu estou falando de intérprete, de compositores, não posso deixar também de falar um pouquinho dos instrumentistas, né? Nós temos aqui vários músicos, nós temos Adelso Viana, grande músico, e também no meu início da carreira conheci ele como músico de banda baile, né? Adelso Viana. Temos Valdones do acordeon, né? Um grande instrumentista, um cara também muito pesquisador, né? Que foi inclusive apadrinhado pelo Luiz Gonzaga, onde recebeu sanfonas, né? Luiz Gonzaga, quando vinha para o Ceará, ficava na casa dele. É uma cabeça pensante, é uma pessoa extraordinária, né? Como instrumentista, Dorival Dantas, não é porque ter trabalhado comigo no estúdio, mas o Dorival talvez seja um dos músicos mais completos dentro do estúdio, porque a gente mandava, Dorival, você vai tocar agora estilo Luiz Gonzaga, ele tocava do mesmo jeito. Você vai tocar agora estilo Dominguinhos, estilo Oswaldinho, estilo o Renatinho Borghetti, né? Então, é um músico que realmente sabe dominar o seu instrumento. E lá em Recife, gravou muito comigo Genaro que foi do trio nordestista, aliás, trio nordestino, o Genaro gravou muito comigo, né? Lá em São Paulo, Oswaldinho, sempre que eu ia produzir lá em São Paulo, Oswaldinho, um fenômeno, né? Um fenômeno. O Oswaldinho, ele consegue fazer com a sanfona dele uma peça teatral, né? O cara tem várias vertentes no seu instrumento, né? E muitos. Não tem como falar de todo mundo, porque é muita gente boa na nossa área do forró. Eu estou só querendo dizer com isso que nós somos muito ricos, né? No nosso linguajar, que alguns chamam de brega, né? Mas que, se duvidar, eu acho que a maior cultura, a cultura hoje mais forte do nosso país é a nossa cultura, né? Sem sombra de dúvida, né, que o nosso povo brasileiro, mais e mais, merece ter essa cultura diversificada, né? Porque é impressionante, né? O Brasil é um continente de variedades culturais, né? Então você chega no Rio Grande do Sul, você tem aquela tradição, né? A vaneira, o vaneirão, né? Chimarrão e tal. Você chega no Rio, você tem aquele berço do samba, né? Em especial o samba. Nós temos o rock de primeira qualidade. São Paulo, nós temos um berço de sertanejos, né? Começando desde o início do Tonico e Tinoco, lá para cá, vem, e agora essa nova safra, né? Então nós temos todo um legado hoje, talvez, como na frente, né? Uns artistas principais na frente, Gustavo Lima, né? São muitos artistas. Então é muita cultura, é muita diversificação, diversidade, e o povo brasileiro merece toda essa diversidade, né? Porque é um povo acolhedor, né? A gente chega em qualquer estado, a gente é bem recebido, a gente da cultura, a gente da música, né? Eu acho que não tem para ninguém, né? Não existe nenhum país assim, mais acolhedor do que o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro era para estar entre os 3 povos do mundo, né? Porque daqui saem muitas ideias, daqui tem muitas inteligências em geral, em todas as áreas, né? A gente cria muitas ideias, o povo brasileiro é considerado criadores, né? Eles têm que fazer parte, eu acho que eles tinham que estar entre as 3 cabeças pensantes do mundo, né? Eu conheço bastante países, né? Acho que da Europa
a maioria dos países, conheço alguns países do Oriente Médio, né? Lá do outro lado do mapa, né? Conheço um pouco dos Estados Unidos, um pouco do Japão. Assim, eu acho que não tem ninguém, não tem pareia para o povo brasileiro, né? Eu tenho um ditado que acho interessante, né? Onde eu digo que o mundo é nosso, né? A vida é um sutiã, é só meter os peitos. Né?